Bom dia, mais uma manhã Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Evitando a Tentação, que é referente ao Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 30 e, deixa eu botar o óculos, 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Foi publicado no livro Palavra de Vida Eterna, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 3, e também no Reformador de 1956, página 4. Então, vamos ler a mensagem para depois fazermos reflexões sobre ela. Então, vamos lá. Evitando a tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que tua, sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar e orar. Olha quantas vezes nós já estamos falando isso nesse ano que se inicia. Já tivemos várias mensagens seguidas aqui sobre a questão do vigiar. Temos várias e várias mensagens que dizem respeito ao tema, porque é um tema importante. É um tema que diz respeito às nossas vidas, ao bem-estar das nossas vidas. Se eu não estiver atento, se eu não olhar com mais cuidado para as coisas da vida, se eu não prestar atenção, se eu não me disciplinar a ter uma vigilância constante, a procurar nortear a minha vida pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus, pelas leis divinas, Se eu não procurar tudo isso, gente, fica muito difícil seguir uma vida com equilíbrio. Porque a gente reclama muito, que a gente tropeça, que a gente cria, que volta e meia surgem situações que nos trazem mal-estar, que a gente se depara com pessoas que criou-se um mal-entendido e amigos que muitas vezes se rompem a amizade, casamentos que deixam de existir, tudo por causa da falta do vigiar e orar. Temos que estar vigilantes, atentos, buscando entender a vida, buscando compreender o outro, buscando compreender as leis divinas. Gente, mergulhar no Evangelho, estudar o Evangelho, entender o Evangelho é também uma maneira de facilitar a nossa vigilância. Porque com o entendimento de tudo que está lá pautado no Evangelho, a gente começa a olhar a vida por um prisma diferente. E uma coisa que é fundamental, que não podemos abdicar de forma alguma, é da oração. Da oração. Todo grande homem da humanidade, homem e mulheres, a gente fala homem da raça, raça humana, todo foi um grande orador. Indivíduos que se ajoelharam diante de Deus e oraram com muita intensidade. Olhemos para trás. Chico Xavier orava muito a Deus. Francisco de Assis orava muito a Deus. Santo Agostinho, Madre Teresa, todos os grandes nomes da humanidade entenderam o papel fundamental na oração. Vigiavam a própria vida para não cair em tentação, mas oravam fervorosamente para serem sustentados diante delas. É isso um papel fundamental, gente.
Jesus, um espírito puro, olhando o Evangelho, a gente estudando o Evangelho, a gente vê em quantas situações o Cristo estava em oração, se ligando ao Pai, aproximando, afinizando mais isso. E nós, ainda espíritos em processo evolutivo, muito mais para atrasados do que para evoluídos, abdicamos da oração, não cuidamos da nossa própria vida, do nosso próprio bem-estar. Fazer oração, prece, vigiar a própria vida, olhar para tudo, estar atento, buscar forças para não tropeçar, para não cair na tentação. Porque quem sucumbe numa pequena tentação está sujeito a sucumbir em todas as outras. Porque a fraqueza existe. Quem é fraco diante de tentações, de uma tentação, está sinalizando para a vida que é fraco diante de outras. E aqueles espíritos do mundo espiritual, lá que estão no mundo espiritual, aqueles indivíduos que querem o nosso tropeço, vendo que nós tropeçamos, caímos numa tentação de determinada coisa, vão intensificar aquilo, para que a gente volte a cair, vai degradando cada vez mais as nossas vidas e a gente entra em decadência plena. Precisamos estar vigilantes. Precisamos elevar as nossas faixas vibratórias através da oração constante, lembrando de Deus nos momentos principais da vida, ao dormir, ao acordar, ao fazer refeição, ao começar uma tarefa. Temos que orar, gente. Temos que estar vigiantes, temos que prestar atenção, temos que olhar para a vida de forma melhor. Isso é fundamental. Temos que ter muito cuidado com tudo isso. Se não fizermos isso, gente, nossa vida não vai melhorar. Se queremos um 2022, ano que está se iniciando, melhor, faz-se necessário que nós nos alinhemos ao Evangelho de Jesus, que vigiemos as nossas atitudes, que tomamos todas as medidas cabíveis à mudança das nossa maneira de agir, de pensar. E fundamental nos mantermos em prece, orando a Deus, mantendo o intercâmbio, a proximidade com as esferas superiores. Isso, gente, é o que vai fazer o sustento das nossas vidas e vai fazer com que a nossa vida melhore. E nós melhorando, vamos fazer com que o mundo melhore. É aquele efeito da borboleta. O bater de asas de uma borboleta, ela mexe com o mundo inteiro. A nossa mudança moral e ética mexe com o mundo inteiro. E nós vamos também mudar esse mundo. Façamos a nossa parte. Passemos a ser ceareiros verdadeiros de Jesus. Trabalhadores do Cristo. Orando, vigiando e olhando atentamente para tudo. Olhai, vigiai e orai. Orai e vigiai para não cair em tentações. Fundamental para as nossas vidas. Tentações são o mergulho nos vícios morais que a gente tem que se libertar urgentemente. Então, vamos à nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus possa nos abençoar, estar conosco de sempre. E que se você também gostou da nossa reflexão, dê seu like, sua curtida, né? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Publique isso no seu Instagram, no seu Facebook, mande nos seus grupos do WhatsApp. Nos ajude a divulgar esse trabalho. É uma reflexão matinal, um culto do Evangelho do Lar que acontece todo dia às 7 horas da manhã. Isso é bom para todos nós. Fazer uma prece, refletir, buscar ressignificar as nossas vidas, entrar em equilíbrio. É o vigiar e orai.
Quando a gente faz reflexões, quando a gente faz prece, nós estamos vigiando e orando. E aí a nossa vida flui melhor, para que a gente não caia nas tentações do dia e tropece, e aí passemos por grandes dificuldades. Esse é o nosso objetivo. Divulgar o nosso trabalho. Faça um comentário lá do que você achou. Se você não quiser comentar, diga bom dia, boa tarde, boa noite, deseje bom ano novo para todo mundo. Faça alguma coisa, porque quanto mais comentários, a gente mais tem facilidade de divulgar isso, porque o YouTube vai divulgar isso a mais pessoas. Nos ajude, por favor. Façam com que nós possamos levar isso e que o nosso canal possa crescer. Porque como é um canal cristão, espírita cristão, a dificuldade de crescimento é muito maior. Porque muitas pessoas ainda rejeitam o espiritismo, achando que o espiritismo fala do diabo. O espiritismo é cristão, gente. Fala sobre o nosso Senhor Jesus com uma visão, por uma ótica diferente. Uma ótica reencarnacionista, mas o evangelho é o mesmo. As reflexões são as mesmas. Eu sou teólogo, sou formado em teologia. Eu tenho formação de teologia. Eu sou formado mesmo, tenho formação MEC de teologia. Então, quem duvida de que o espiritismo seja cristão está desorientado ou mal informado. Porque as pessoas muitas vezes de má fé dizem que nós somos seguidores do diabo. Nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que eu sou formado em teologia e eu estudo o Evangelho de Jesus de forma mais profunda. Então, nos ajude e vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, que Jesus esteja conosco hoje e sempre.